Olá! Oh, tudo Tudo bem? bom? Tudo Tudo ótimo. jóia? Deixa eu arrumar um Ai, pouco muito mais minha luz legal. aqui, que eu tô meio escura comparada com você, eu tô muito escura. Tô na casa da minha mãe, tô fazendo uma gambiarra aqui, porque eu esqueci o tripé, então assim, tá tudo daquele jeito. Mas eu queria começar então pedindo para você se apresentar, para quem tá aqui e ainda não te conhece, conta um pouquinho o que que você faz, quem que é você. Bom, meu nome é Karen, sou a doutora Karen Rocha de Pau, eu sou ginecologista e obstetra, tenho uma especialização na área de reprodução humana e, assim, o meu grande projeto há 2 anos atrás foi fazer o canal, onde eu podia falar. Porque as pacientes que me conhecem, elas sabem, eu adoro falar, eu adoro tirar dúvidas. Eu acho que quando a gente está bem informada, as coisas ficam mais fáceis. Fica mais fácil de você seguir um tratamento, fica mais fácil de você aceitar um diagnóstico. Então, eu acho que essa coisa de que o conhecimento tem que ficar para o médico, não. Eu acho que a gente tem que tentar passar o máximo do nosso conhecimento para todo mundo. Porque medicina é acolhimento, medicina é conversar com as pessoas, medicina é entender o que o outro está passando. E a gente só vai saber disso conversando, abrindo, né? Eu falo dos meus problemas, você fala dos seus, e a gente vai vendo aonde que a gente vai chegando num ponto em comum. Então, acho que isso é super importante. Então, essa é a minha Exato. vibe. Ultimamente, eu tô nessa. Eu tô achando o máximo essa coisa de informação, de poder falar. Tô adorando as lives. Eu assisto um monte de live e faço as lives, né? Então, assim, eu achei que é fantástico. É um negócio que a gente nunca mais vai voltar atrás. É poder ter esse É, canal de informação tão aberto. exato. Não, e no fundo, nós somos muito mais parecidas do que pensamos, né? Se pegarmos aqui ó, uma rodinha, a gente vai ver que as questões são muito parecidas, né? Bom, vamos lá então, para a gente não perder tempo. Nosso tema hoje, Isso. então, é um assunto que vem sendo muito pedido sobre miomas e pólipos, e não tinha espaço lá na agenda para ficar falando só disso, que eu queria fazer uma live só sobre esses dois assuntos. Então, eu queria começar te perguntando do básico, né? Tem relação entre miomas, e aí você pode responder de miomas e pólipos, ou a gente pode dividir a live numa primeira parte de miomas, depois de pólipos. Mas se você quiser ir falando dos dois, tá tudo certo. Tem relação disso com a dificuldade para engravidar? Tem. Então, assim, a gente tem. O pólipo é como se fosse uma verruguinha dentro do útero, do endométrio, que é aquela parte onde o nenê gruda, tá? Então, é um algo a mais nesse endométrio que não devia estar lá, tá? O pólipo é mais ou menos isso. O mioma pode ser um algo a mais dentro do endométrio, porque depende muito de onde o mioma fica. Os miomas que realmente fazem a diferença para a gente nessa parte da reprodução é o mioma submucoso, que é esse que parece um pólipo, que é dentro daquela área do útero, e os miomas que podem entupir a trompa, porque eles ficam no lugar da trompa, então meio que amassa ali a saída da trompa. Aqueles miomas subserosos que estão longe de tudo, tá longe do endométrio, tá longe. Esse eu nem ligo para reprodução, para parte de fertilidade, esquece deles, né? Então, eu tenho mioma intramural de 2 centímetros, esquece. Então, assim, pólipos e miomas são duas coisas diferentes. O pólipo é como se fosse uma verruguinha carnosa e o mioma é como se fosse uma cicatriz. E eles alteram a parte da reprodução por causa do local. Então, tudo que tiver ou no endométrio ou na entrada ou saída das trompas pode atrapalhar. No caso, tem pólipos às vezes que eles ficam bem na abertura de uma das trompas, tá? Mas continua sendo no endométrio, e tem esses miomas que podem pegar e amacetar ali a saída da trompa, tá? Nenhuma dessas Uhum. coisas é maligna, então isso não é câncer, não é? E a maioria das vezes a gente tem alguns tratamentos que não cirúrgicos, mas não assim de cirurgia grande, mas que dá pra gente fazer alguma coisa antes de pensar numa cirurgia de corte, de anestesia e tudo mais, tá? Então são duas coisas Uhum. diferentes, mas que dependendo da localização vão agir do mesmo jeito. Então, se tem pólipo, se tem um mioma submucoso, o que a gente vai fazer? Vai tentar tirar. E aí a tendência é tirar como? Tirar do jeito mais pacífico, mais benigno possível para não machucar o útero, porque a gente quer uma gravidez.
né? E aí Exatamente. E um dos aí, tratamentos esse é o grande desafio, né? é isso. E por isso que quem mexe com a parte de reprodução sempre vai tentar uma coisa mais leve. Então a gente sempre vai para aquele lado do como é que eu posso fazer para tirar esse pólipo, tirar esse mioma do melhor jeito possível. A melhor cirurgia ultimamente está sendo a esteroscopia cirúrgica, que seria o quê? Eu entro com uma câmera dentro desse útero, olha onde está essa verruguinha ou esse mioma, vou lá e tiro a parte de baixo, deixo aquela parte reta. Então, o que tinha a bolinha, eu venho aqui, corto para tirar isso daí e voltar a ficar reto. Eu nem preciso... O pólipo, geralmente, eu tiro inteiro, porque ele é como se fosse uma verruguinha. Às vezes, o mioma é só um pouquinho do mioma que tá ali, eu só tiro esse pouquinho do mioma, que é só para deixar esse endométrio reto. E aí, vamos embora para fazer gravidez, tá? Muitas pacientes me perguntaram sobre, porque eu já vi gente com mioma, por que eu tenho que operar todo o mioma? É isso, não são todos os miomas que a gente tem que operar, são só esses que estão atrapalhando, ou na saída das trompas, ou do endométrio. Os outros que estão longe, deixa lá. Eu tenho uma grávida que eu conto isso para todo mundo, que é uma grávida que tinha 28 miomas. Ela engravidou 2 vezes, sozinha. E nem precisou fazer nada de cirurgia, nem esteroscopia, nem miomectomia, nada. Por quê? Porque todos os miomas dela estavam fora da parte do endométrio e da trompa. Tá. E aí, então, entendi. Mais importante do que ter um pólipo ou ter um mioma é onde é que ele vai estar, né? Se ele estiver ali atrapalhando o Isso. caminho, ferrou, tem que tratar, tem que levar Essa, realmente para uma cirurgia e tal. isso mesmo. Agora, Essa é a grande vamos questão. supor que eu tenho outros miomas ou outros pólipos e eles não estão atrapalhando o caminho. Eles causam algum mal? Tem que ter acompanhamento? Ou pode deixar eles lá quietinhos? Ou vai ver isso só depois? Como que é aí a abordagem desse tratamento? Tá. No caso dos miomas, a maioria das vezes, assim, um mioma nunca vira câncer, tá? Um mioma não vai virar câncer, então eu posso deixar ele lá. Se a paciente não tá, ela tem miomas, não tá sangrando, não tem cólicas e não tá querendo engravidar, deixa ela com esses miomas. Provavelmente, quando ela entrar na menopausa, esses miomas vão começar a encolher e não vai nunca trazer nenhum malefício para ela. No caso dos pólipos, qual que é o grande problema do pólipo? Como ele é uma verruguinha que fica lá dentro do útero, normalmente ele faz a paciente sangrar. Então, muitas vezes a gente tem que intervir no pólipo. Então, a maioria das vezes que a gente tem um pólipo, a gente acaba intervindo porque a paciente tem sintomas. Pólipo na paciente que menstrua, ok, mas geralmente é isso, pode dar sangramento. Pólipo numa paciente que está na menopausa, aí eu tenho que prestar atenção. Por quê? Porque esse endométrio devia estar vazio, devia estar sem nada. Então, o pólipo na menopausada, a gente sim fica prestando um pouco mais de atenção com doenças malignas. Mas na paciente que menstrua, na paciente que quer engravidar, o pólipo é muito mais pelos sintomas do que qualquer outra coisa. Ah, entendi. E aí, geralmente a pessoa descobre isso ou quando ela já tem sintomas e vai acompanhando com o médico, ou quando ela realmente decide engravidar, né? E aí eu queria saber, como que é o lance dos sintomas? Todo mundo tem? É só uma pequena, né, quantidade de pessoas que vai ter? Quais sintomas são esses? O que que tem que ficar de olho? E se tem algum tipo de tratamento medicamentoso, enfim, alguma alternativa que dê para levar isso numa boa? Sim. É assim, sintomas, tá? Então, sangramento, cólicas e, às vezes, a incapacidade de engravidar, porque esse pólipo ou mioma estão num lugar que atrapalha, no endométrio ou na saída das trompas, tá? Se a paciente não tem os sintomas, normalmente a gente nem mexe muito, tá? Eu não tenho sintoma, eu tenho 25 anos, eu tenho 3 miomas, mas eu penso em engravidar daqui uns 5, 6 anos. Então, para que esses miomas não cresçam ou não apareçam mais miomas, o que a gente faz? A gente tenta controlar esses hormônios dessa paciente. Então, tem alguns anticoncepcionais que a gente usa que faz com que a gente meio que estacione o nível de mioma que ela tá. Então, agora os miomas não estão atrapalhando, então vamos estacionar eles nesse lugar para quando ela quiser engravidar, a gente libera.
Porque a tendência é deles irem crescendo ou de aparecerem outros. E às vezes aparece um num lugar que a gente não quer. E aí pode atrapalhar no futuro. Por isso que muitas vezes a gente acaba tratando a paciente mesmo sem sintomas, mas para uma prevenção de quando ela quiser engravidar. Certo? Tá, A gente tem o anticoncepcional e a gente tem algumas medicações anti-hormonais, que elas induzem uma menopausa, que faz com que esses miomas todos diminuam, tá? Para que ela possa engravidar. Então, eu tive uma paciente no começo do ano, que ela estava com um útero bem grande, de 600 ml, ela tem 39 anos e ela queria engravidar. Com o útero dela, estava muito grande, eu falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos usar uma medicação durante 6 meses, fazer esses miomas regredirem e vamos tentar a gravidez. E não é que deu certo. Ela tinha um útero de 600, foi para 180 com a medicação, né? E aí, 2 meses depois, ela já engravidou. E tá indo super bem a gravidez dela. Então, são coisas também que a gente tem que olhar. Cada paciente, por isso que não dá para falar assim, vai ser para todo mundo assim ou vai ser para todo mundo assado. Cada paciente a gente vai tendo uma alternativa, mas tem. Essa que é a grande questão. Não fica achando que só porque você tem o pólipo, só porque você tem o mioma submucoso, acabou, você não vai nunca mais engravidar. Não é assim. Ótimo. E aí você está falando ou de menopausadas ou de parar a menstruação, né, por um tempo. Então, esses hormônios envolvidos no processo de menstruação, ali de ovulação, eles alimentam esses miomas e esses pólipos, é isso? Sim, porque tanto o pólipo quanto o mioma, eles são hormônio dependentes. Então, o fato da gente ovula, aumenta o hormônio, aí menstrua. Ovula, aumenta o hormônio de novo, aí menstrua. Ele alimenta esse mioma. Outra coisa, o hormônio alimenta. Então, por exemplo, pacientes grávidas com mioma. O mioma também aumenta, porque tem o hormônio da gravidez. Né? Então, eu tenho essa paciente, por exemplo, dos 28 miomas que eu contei no começo, ela tinha barriga de grávida, ela só tinha um nenê, mas ela tinha uma barriga de grávida de gêmeos. Nossa, por quê? Porque os miomas foram crescendo, eu falava que eram os irmãos. Né? Então, para ela foi desconfortável no sentido de volume. Mas, assim, o nenê nasceu super bem, não teve que fazer parto antes, nada disso. Não pôde ser parto normal, porque ela tinha um mioma bem na saída do colo. Então, ela teve que fazer cesárea. Mas, assim, fora isso, super tranquilo. Mas os miomas, eles foram crescendo juntos. Então, meio que um dos tratamentos para miomas e pólipos, já que eles são hormônios dependentes, é diminuir o máximo possível o hormônio. Seja com anticoncepcional que suspenda a menstruação, seja com essas medicações que tiram o hormônio feminino. Entendi. E tem uma causa, tem pessoas que são mais predispostas por algum motivo, isso é sabido ou não? Para os pólipos, quem tem muito alteração hormonal, então paciente com ovário policístico, pacientes que têm doenças de tireoide e não tratam isso direito, elas podem ter esse desbalanço de hormônio e aí o endométrio descasca de forma diferente e faz essas verrugas. No mioma, 70% das mulheres do mundo tem mioma. Então, de cada 10 mulheres, 7 vão ter mioma. Então, você vê que é super comum. Agora, dessas 7, só uma que vai precisar operar de verdade. Porque ela vai ter sintoma, alguma coisa. Então, você vê que é uma doença comum, mas não é tão maligna. Tá, entendi. Agora, tem alguma taxa que mostra a relação de pólipos e miomas com infertilidade? Sei lá, 5%, 10% dessas daí? Dessa que vai ter problema? É o tal negócio. Tudo depende do local. E aí a gente não tem uma frequência certa. Então, por exemplo, tem gente que 70% é intramural, 30% é subseroso, 20% é submucoso. Isso não tem. A gente não tem essa relação certa. O que a gente sabe é que das 7 que tem, só uma que vai precisar operar. Por quê? Ou porque ela sangra muito, ou porque ela tem dor, ou porque ela não está conseguindo engravidar. Tá.
E aí, essa que estava com problema, que precisava operar e que também estava com dificuldade de engravidar, quando opera, as chances dela engravidar, seja naturalmente ou por um tratamento, ela aumenta? Não, aí é igual, aí depende muito mais da idade desta mulher, né? Então, se por exemplo, e a gente depende muito da idade também para ver o tipo de tratamento. Então, por exemplo, teve paciente que sem filhos eu fiz uma miomectomia. Então, ela tinha 30 anos, tinha um mioma de 10 centímetros que estava em cima da bexiga dela, não estava atrapalhando ela para engravidar, mas ela estava completamente desconfortável e ela sangrava meio que o mês inteiro, porque era tanta pressão. Então, ela falou, como é que eu vou engravidar com este mioma? Né? Então eu falei, não, vamos tirar esse mioma, então, porque usar a medicação, eu não sei se eu vou diminuir ele o suficiente para que depois, quando ele for crescer de novo, não vai ficar na sua bexiga. Então eu acho que este mioma a gente vai precisar tirar. Ela tinha 30 anos, então eu falei, dá pra gente fazer a cirurgia, esperar os 6 meses da cicatrização, para que depois ela possa engravidar. Abaixo dos 35, ok, né? Então foi isso que a gente fez a cirurgia, o tempo de cicatrização de 6 meses, mais ou menos, e aí depois disso ela começou a querer engravidar, acho que depois de uns 4, 5 meses tentando, já teve a gravidez. E foi super tranquila, não teve absolutamente nada. Então depende muito da idade da paciente. Se você tem 40 anos, eu tenho que fazer o tratamento mais rápido possível. Eu não posso ficar, às vezes, 6 meses esperando. Eu tenho que fazer as coisas rápido, daqui 1, 2, 3 meses no máximo, né? Então, tudo depende da idade da mulher, do que é de verdade, o que ela está esperando, se ela já teve ou não gravidezes. Então, por isso que é muito difícil a receita do bolo aqui. E aí, por isso que eu não gosto quando você se taxa, eu tenho mioma, eu não vou engravidar. Porque não tem isso, é muito individual de cada uma. Por isso que é importante a gente ter a história da paciente, conversar, saber como é que ela é, o que ela já fez, se ela fez, porque tudo isso muda. E aí as chances sempre aumentam. Uhum, tá. Agora, para quem está chegando agora e não entende, qual que é a diferença da esterectomia para miomectomia? Tá, então assim, a gente tem alguns tipos de cirurgia. A esteroscopia, que é a mais simples, é via vaginal como se fosse um Papa Nicolau. A gente faz uma anestesia porque às vezes dói um pouquinho. Aí eu entro com uma câmera bem fininha, de mais ou menos uns 5, 6 milímetros. Eu entro dentro desse útero, olho lá dentro do útero e vejo onde está. E eu entro com as minhas pincinhas e corto isso. Raspo, corto, paro de fazer o sangramento. Então, assim, é uma cirurgia super menos invasiva, não tem nem ponto, tá? Você sai no mesmo dia, vai embora para casa, o resguardo é quase nenhum, né? Então você fica bem mais confortável. Essa é a esteroscopia cirúrgica. Aí a gente tem a miomectomia, que é o quê? Tirar o mioma. Aí como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso via laparoscópica, que é via câmera por dentro da barriga, ou eu posso fazer isso via cirurgia convencional. Ioda, ai, meu gato tá querendo subir nas... Meu gato tá querendo subir em tudo aqui. Ai, Jesus. Então, você tem a via ali atrás. Você tem a via laparoscópica, que é essa pela câmera. A gente entra com as câmeras, pode ser robótica ou não, e vai lá e tira só o mioma, faz a costurinha no útero e tudo mais. E você tem a convencional, que é via cesárea mesmo. Então a gente abre como se fosse uma cesárea, abre o útero, tira o mioma que tem que tirar e fecha e vai embora, né? Quanto mais rápida a cirurgia, quanto menos ponto, quanto menos corte, melhor é. Você volta ao seu normal mais rápido. Então, em termos de complexidade, a esteroscopia é a mais simples, aí vem a laparoscopia e depois vem a cirurgia convencional. Todas as três são excelentes métodos. Não tem um que é melhor ou pior. Por isso, tudo depende da paciente. Se é uma paciente que já teve uma cesárea, teve um apêndice, às vezes a convencional é o melhor tipo de cirurgia para ela. Ela tem 28 anos, vamos fazer a convencional, vai ser mais rápida, mais tranquila. Então, tudo depende muito da paciente. Por isso que
cada um vai ter um jeito. Existe um tipo de cirurgia que é a ablação de miomas, né? Que ela é como se fosse um cateterismo, onde a gente vai lá e tira o vaso do mioma para ele morrer. O problema é que para a reprodução ela acaba não sendo tão boa, porque às vezes mata o mioma, mas mata também o lugar onde deveria grudar o nenê. Por isso que a gente não fala muito desse tipo de cirurgia para quem quer engravidar. Mas é uma opção para quem não está pensando numa gravidez e não quer ter uma cirurgia com corte, com abertura e tudo mais. Tá. Agora, uma outra questão que chegou muito também foi o fato dos pólipos, enfim, voltarem. Volta ou... É engraçado falar volta, né? Porque não sei se volta ou se nasce outro, é no mesmo lugar, né? Por que isso acontece? E é comum, então, né? Assim, como é uma cicatriz do músculo do útero, o mioma, o pólipo pode voltar, porque se você não trata daquela alteração que teve hormonal, pode acontecer, você tira um pólipo e ele aparece em outro lugar. Pode aparecer. E do mioma você tem dois jeitos, ou ele volta, então, por exemplo, você usa uma medicação que ele faz diminuir. Parou de usar a medicação, pode acontecer dele voltar a crescer de novo. Então, voltou. Mas, quem tem um, pode ter outros. Então, eu sempre falo, eu tenho 7 mil. Para mim não importa. Se você tem 1, se você tem 10, se você tem 20, é igual. Entendeu? Tudo onde está este mioma? Então, você fez o tratamento, tirou aquele mioma, aquele lá não vai voltar mais. Mas, pelo fato de você ter esta tendência, pode aparecer um outro aqui, um outro ali, um outro lá. Né? Então não é que ele volta, mas pode aparecer outros. Por isso que a gente sempre fica de olho. A gente tirou, mas todo ano eu quero ver. Então todo ano, vamos fazer ultrassom transvaginal, vamos ver como é que você tá, ver como é que tá seu sangramento, entendeu? Sempre tem o acompanhamento. Tá, ótimo. E aí, você já até falou um pouquinho da sua paciente lá da gravidez, mas quem tem gravidez e tem miomas, né, que são um pouquinho mais, que exigem mais atenção, tem um pré-natal diferenciado? Tem algum risco que pode acontecer ou não? É tranquilo? A única coisa que vai acontecer é que vai crescer mais a barriga? Como que é para quem consegue engravidar e continua com esses miomas um pouco mais preocupantes? Muitas vezes a gente tem, já fizemos várias vezes cesárea, e você falou, tem um mioma aqui, tem mioma, nem sabia, né? Então as pacientes às vezes nem sabiam que tinha um mioma, e elas engravidaram mesmo assim, e elas descobriram na hora que a gente faz a cesárea, porque aí você abre ali, tem que olhar tudo bonitinho. Mas, por exemplo, na gravidez, a gravidez é muito tranquila. O que a gente faz? Sabendo que a paciente já tem mioma, eu sempre dou umas medicações que deixam o útero um pouco mais relaxado. Por quê? Porque pode ser que ela tenha um pouco mais de cólica, porque o útero, como ele vai crescer um pouco mais rápido, ele fica tentando se segurar de algum jeito. Então, elas têm um pouquinho mais de desconforto, de dor, né? Dependendo do lugar onde está o mioma, se ele começa a crescer e tem a placenta perto, às vezes ela pode ter pequenos sangramentos, né? Mas, em geral, a gravidez com mioma não tem diferença nenhuma. A gente que vai ficar de olho, nós médicos, para ver qual que vai ser a via de parto, quanto que está crescendo deste mioma. E depois, uma das perguntas que aí depois vem o paciente e fala assim, por que não tira o mioma depois que faz a cesárea? Porque não pode. Porque o mioma sangra muito, né? Então, a chance de eu tirar o mioma e não parar de sangrar ali onde estava aquele mioma, porque o útero estava cheio de sangue, cheio de coisa para dar de alimento para todo mundo, aí eu perco esse útero. E às vezes você vai querer ter outro filho. Que nem essa minha paciente dos 28 miomas, eu fui preparada para tirar o útero dela. Eu falei assim, se não parar de sangrar, eu vou ter que tirar esse útero, né? E aí, nada, ela não teve nenhuma gota de sangramento. E aí, no segundo nenê, os miomas diminuíram. Entendi. É muito louco. Mas, isso. Então, muita doideira. Por isso que não dá para falar de é assim, é ruim, ou você está marcada para sempre, entendeu? Porque a gente tem N exemplos. O que a gente tem que ter é paciência e levar a coisa de acordo com a paciente. Super entendi. Agora, chegou uma pergunta até de cesárea, falando que estava programada uma cesárea, e eu queria saber isso. Interfere no parto, né?
uma cesárea seria mais recomendado ou não, justamente por conta né, de perder sangue ou não? Tudo depende quais de são as onde está esse recomendações? Também mioma. não tem, vai depender. Não, vai depender. Por exemplo, se você tem um mioma lá em cima do útero, a sua placenta está aqui na frente e o nenê vai estar de cabeça para baixo, deixa vir de parto normal. Tranquilo. Entendeu? É claro, depois no pós-operatório eu vou ficar prestando atenção. Eu vou falar assim, olha, vamos ver como é que vai sangrar essa paciente. Porque eu não quero que ela sangre muito. E a gente fica de olho. A maioria das vezes não acontece nada. O mioma não é um fator que me indique a cesárea. Tudo depende aonde que está esse mioma também. Então, você vê, essa minha paciente aí, essa outra, por exemplo, que engravidou depois de usar o remédio, provavelmente eu vou ter que fazer cesárea, porque ela tem um mioma bem na saída da vagina. Então, mesmo que ela tenha dilatação do colo, o mioma, que é uma bolinha dura, não deixa o nenê passar. Então, melhor não fazer o parto normal. E aí eu vou lá para cesárea. Por quê? Para não ter problema nessa hora do parto, porque eu não quero nem que mãe, nem que nenê sofra. Tá certo. Super entendi. Bom, tem uma pergunta aqui, vou começar a ir para as perguntas, que tem algumas coisas chegando Vambora. aqui. Tá legal assim? Eu tô me fazendo entender, tá tranquilo. Muito. Tá me ouvindo bem. Isso, podem comentar, gente. Podem comentar, mas eu já vi comentários ótimos aqui. Estão adorando. Pode ver, porque assim, a gente precisa aprender. É isso, estamos todas juntas aqui aprendendo. Exatamente, exatamente. Bom, o perfil fertilização disse que na HCG ela teve diagnóstico. Opa, sumiu, vamos lá. Cadê? Aqui. Teve diagnóstico de sinéquias, mas quando fez a esteroscopia foi retirado apenas um pólipo endometrial. Sinéquias e pólipos podem ser confundidos na HSG? Pode porque dependendo. A sinéquia, o que é a sinéquia? A sinéquia é um grude. Então, vamos supor, em 3D, o útero normalmente ele é uma cavidade. E a sinéquia, às vezes, quem fez curetagem, quem já fez alguma cesárea que teve alguma complicação, às vezes dá uma grudada. Então, a parte da frente do útero gruda na parte de trás do útero. E aí fica essa coisa, uma bolota no meio. Às vezes, a sinéquia é num cantinho. E aí, quando você vai fazer a esterossalpingografia, que é aquele exame das trompas, aparece uma verruga, mas na verdade é uma sinéquia, que é até melhor, é mais fácil, porque aí a gente entra com a esteroscopia cirúrgica, e aí a gente só entra com a faquinha e vai lá e corta aquela cicatrizinha. Escola. Entendeu? Tá. Antigamente, a gente até fazia, quando tirava sinéquias, se tinha muitas sinéquias, a gente colocava até um DIU especial, que parecia uma cobrinha assim, para não deixar grudar de novo. Aí deixava uns 2 meses aquela cobrinha e depois tirava para a paciente poder engravidar e não grudar aquilo de novo. Então, na esterossalpingografia, a gente pode sim confundir uma sinéquia com pólipo. E as duas coisas podem atrapalhar sim numa gravidez. Por quê? Porque tem alguma coisa no endométrio. E o endométrio, ele não gosta de coisa que não tinha que estar lá. Ele quer mandar tudo embora. E quem vai embora? O nenê. Não é o mioma e não é o pólipo, porque eles têm uma raiz maior. Por isso que você não consegue engravidar quando você tem miomas ou pólipos. Exatamente. Nossa, muito bom você falar disso, porque também é uma dúvida que aparece bastante aqui, se as sinéquias impedem aí, né, essa gestação. Impede, porque tem alguma coisa errada nesse endométrio. O endométrio tem que estar bonitinho. O endométrio é a coisa mais chata que a gente tem na parte toda da parte reprodutiva. Tanto que na reprodução assistida, a gente consegue fazer a paciente ovular, a gente consegue fazer embrião, a gente só não consegue fazer o embrião grudando no endométrio. E quem gruda é o endométrio. É ele que manda em tudo. Por isso que ele eu falo que ele é a mulher da relação ali. Porque ele quer tudo certinho, bonitinho, perfeito. Senão, não vai. Maravilhoso. Eu consegui até enxergar o endométrio aqui. É isso, é o perfeccionista. Só vou se tiver tudo certo. É bem mulher. Mulher é assim, né? A gente só vai fazer um negócio se a gente for da perfeição. E isso é o problema, né? Por isso que o endométrio é um problema às vezes. Ai, adorei. Muito bom, muito bom. Bom, tem uma outra pergunta aqui que eu vi.
falando se sangramento excessivo na menstruação pode ser um sinal de pólipo. Pode sim, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente pergunta. Você sempre menstrua assim muito? Ah, eu sempre menstruei muito. Então, beleza. Agora, não, minha menstruação era tipo 4 dias, um pacote de absorvente dava, agora eu tô usando 2 pacotes e tá vindo 8 dias. Tem alguma coisa errada aí. E normalmente é pólipo. E aí a gente faz ultrassom transvaginal. Melhor jeito de ver. Tem a ressonância, tem a tomo, mas o ultrassom bem feito, ele sempre vai pegar. Uhum, ótimo. Uma outra pergunta que tem aqui é se a alimentação pode ter alguma relação aí com o aparecimento de miomas ou pólipos. Não necessariamente. A menos que você faça uso de hormônios femininos, mas aí não é de alimento, né? Você pode comer soja pra caramba que não vai aparecer mais mioma. O mioma tem muito a ver com a sua genética mesmo, né? Então, se a mãe tinha, provavelmente a filha vai ter e assim vai. E os pólipos é muito mais uma coisa do ambiente, mas não da alimentação. Aí eu acho que pode ficar tranquila. Uhum, ótimo. Bom, tem uma outra pergunta aqui da Thelma perguntando se o pólipo no canal cervical atrapalha fazer uma FIV. Pode atrapalhar uma FIV, por quê? No canal endocervical, o que é o canal endocervical? Cervical é do colo, tá? Então o útero tá aqui em cima, o colo tá aqui. Para eu fazer uma FIV, eu tenho que pegar este embrião e colocar dentro do útero. Eu vou precisar passar por esse colo. Se tem um pólipo ali, às vezes eu entro com minha sonda e não passa. Aí, às vezes, eu furo esse pólipo no meio para passar e entrar com o embrião. E aí, esse pedaço de pólipo entra no catéter. Ah, é uma zona. Então, isso também a gente consegue ver. Quando a gente está fazendo os ultrassons para fazer o controle para ver ovulação, essas coisas, a gente sempre está olhando ali o colo, o útero, para ver se não tem nada de esquisito ali. Então, pólipos no canal intracervical, normalmente eles não pegam a gente de surpresa assim, não. A gente nem faz a FIV, a gente primeiro trata, depois vai fazer a FIV. Ah, excelente, ó. Então fica a dica. Descobrir isso na hora que foi fazer ali, teve algum probleminha ali no caminho, né? Que ficou para trás. Isso, por isso que a gente sempre faz o primeiro ultrassom da FIV com a paciente menstruada sem ter tomado nada de remédio. Porque esse é meu ultrassom zero. É o ultrassom que vai me dizer se tem algum problema. Porque se eu já ver, tem um cisto grande aqui, tem um pólipo, tem um não sei o quê, eu vou falar, vamos tratar isso primeiro. Não vamos fazer a FIV enquanto não tiver perfeito. Ótimo, ótimo. Porque já sabe que é exigente, né? Não, a gente Agora, já não é 100%. Se a gente faz mais ou menos, aí não dá. Não dá, não dá. Cisto e mioma são a mesma coisa? Não. Cisto normalmente é no ovário, tá? Cisto é uma bolinha de água. E normalmente quem tem essas bolinhas de água é o ovário. Tem o colo também por ter glândula, por fazer a parte de lubrificação da vagina, ele também tem um pouco de glândulas, então ele faz cistos, que é o tal do cisto de Nabot, né? A gente tem cisto de Bartholin, que aí é na vagina, né? Então são bolinhas de água. Mioma é uma cicatriz, ele é duro. Você vai pegar ele assim, ele parece uma bola de... Sabe aquelas bolinhas de pula-pula que você joga assim e ela pula altão? Aquela bolinha de borracha assim? Sim, é igualzinha, a mesma consistência. E o cisto é como se fosse uma uva. Tem a casquinha e o líquido lá dentro. Né? Ele é maciozinho, tem água. Então, são coisas diferentes. Cistos, geralmente, colo, ovário e vulva. E mioma só dá no útero. Mioma não tem jeito de dar fora do útero. Mioma é só dentro do útero, porque é do músculo do útero. Muito bom, muito bom. Então, quem tem cisto tem menos problema de infertilidade do que quem tem mioma, teoricamente? Ou não? Também pode depende do tipo de cisto, depende. Porque assim, a ovulação ela é um cisto.
Então, tem muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, doutora, eu tenho um cisto, eu não vou engravidar. Aí, quando você vai ver, é um cisto de ovulação. Eu falo assim, esse é um cisto bom. Esse eu quero que você tenha. Né? Então, tudo depende. Por isso que é muito importante a gente não rotular, eu tenho isso, acabou, não tenho mais o que fazer. Não, vai procurar informação. Veja se isso realmente é um problema. Não fica sofrendo por antecedência, né? Então, eu tenho mioma, não vou engravidar. Não. Vamos ver aonde está este mioma. Tá? Vamos ver o que ele está te trazendo de malefícios. Se realmente ele atrapalha para engravidar. Eu tô com um cisto. O que é esse cisto? Vamos ver, né? Então, a gente tem que... a gente sempre se dá um diagnóstico, a gente se dá o diagnóstico pior. Vou morrer amanhã. Mas sabe o que acontece? A gente é muito polarizado, né? A gente vai muito pro 880, como se fosse só bem e mal, né? Ruim e bom. Então, é igual quando falam que mulheres com 40 anos ou mais têm mais chances de ter bebês com síndromes. Aí parece que todas vão ter bebê com síndrome, né? E na verdade, a maioria ainda nasce normal. Isso. Mais chances, mas mesmo tendo mais chances, a quantidade ainda é muito pequena, né? Então, assim, e às vezes, se isso não é bem explicado também, né, doutora, do jeito que fala, tem uma pessoa que escreveu aqui que o médico ficava botando medo porque tinha mioma e falava, você tem que engravidar logo. Né? Mas por que, né, que ele falava isso? Poxa, falar isso e é pior, você fica com mais dúvida ainda, né? Com mais medo ainda, mais insegurança. Então, às vezes a informação ela vem de uma forma tão atravessada que ela não ajuda em nada, ela só atrapalha, né? Tem muito disso, essa coisa do, você vai ser mãe velha, ou seus óvulos estão ficando velhos. Gente, e às vezes o médico tem um poder e ele não sabe do poder ruim que ele pode ter. Então, assim, até você tirar esse estigma, nossa, é super difícil. Tanto que muitas vezes as pessoas chegam e falam assim, mas eu fui totalmente desenganada. Eu falei, mas não é assim, calma. Vamos fazer as coisas do jeito, na sua velocidade. Eu não quero engravidar agora, mas eu vou, porque senão eu vou ficar velha. Gente, calma, né? Vamos conversar direito, né? É muito complexo, né? Você não vai ali na esquina engravida só porque você passou dos 35, né? Não existe isso, né? É muito louco também, porque cai uma carga de culpa, né? Exatamente. Às vezes a melhor hora que você teve foi com 40. Você vai fazer o quê? Né? Vai ficar lamentando? Vai fazer o quê? É isso. Então, eu sempre falo para as pessoas, eu falo assim, não fica pensando no antes. O antes não era a hora. A hora é agora. É agora que você está querendo engravidar. É agora que você está procurando as coisas. Mas está muito tarde. Eu falei, não, essa é a sua hora. Se vai dar, se não vai dar, a gente não sabe. A gente não sabe, mas a gente está tentando. Adorei, porque ninguém fala isso. Não fica pensando, eu não tenho como voltar no tempo. Por que eu vou falar assim, você perdeu tempo? Cara, não era a minha hora. Eu não estava casada, eu não estava bem financeiramente, ou eu estava com uma cabeça completamente diferente. Não era a hora. Então, para trás. Vamos daqui para frente. O que a gente pode fazer? Aí as pacientes às vezes, porque eu perdi tempo. Não. Você não perdeu tempo. Você não estava pensando nisso. Não era a sua prioridade. E agora a gente vai atrás. Se dá, se não dá, ok. É que nem uma malformação. Porque mulher mais velha vai ter malformação. Não. Pode ter uma maior chance, mas ainda nasce muito mais criança normal do que com problemas. Entendeu? Exato. E assim, só que as meninas de 20, de 30, de 25 engravidam mais. Então, se você for ver, de 10 crianças Down, 8 são de mãe jovem. 2 são de mãe mais velha. Porque elas têm mais filhos, é proporcional. Isso. Eu não quero ter de jeito nenhum um problema. Então, não tenha filhos. Exatamente. Então, não dá para ter seguranças e certezas nunca, né? Nunca vai ter a síndrome de Down, um pé torto congênito, uma hidrocefalia, que não tem nada a ver com idade, sabe? Pode acontecer com todo mundo. Então, eu acho que é assim, exatamente. A gente tá na vida para viver. E vamos embora. O que forem dando de coisa, a gente vai carregando, vai fazendo, e a gente se vira nos 30 para dar jeito.
Senão a gente Olha, não é vai fazer maravilhoso nada com você tocar medo. nisso. É maravilhoso, sabe por quê? Às vezes elas chegam aqui como se a idade fosse o problema da vida. Agora tá tudo perdido por conta da idade, sabe? E aí, esquece que, poxa, às vezes você adiou porque você construiu uma carreira linda, você foi morar fora, você viveu coisas maravilhosas, ou não, você não fez nada disso. Você adiou porque o parceiro que você tava, você sabia que não ia segurar a barra para ser um pai, e aí você tá com Não outro era a agora, hora. ou você não tinha Não ninguém. importa. Gente, é isso, as coisas. Não existe coisa, as coisas acontecem na hora que elas têm que acontecer, né? A gente precisa ampliar Isso. essa visão e entender que somos muito mais do que um óvulo envelhecido e uma idade que está ultrapassada, né? Então, amei ter tocado nesse assunto, porque é um assunto que realmente gera muita ansiedade, gera muita dor, gera muita culpa. A culpa, assim, ela é parceira ali, Não, dorme e a acorda com essas culpa mulheres. é o que pega ali. A culpa, por exemplo, puta, tive um aborto e agora eu não consigo engravidar. Ah, é tanta coisa, gente. Olha, a gente fica pensando em tantos negócios. Quando eu ouço as histórias, eu falo assim, calma, não era a sua hora. Ali era outra pessoa, ali não é você agora. Se você tivesse essa cabeça ali, talvez você fizesse diferente, mas isso não existe. Vamos daqui pra frente, Não, né? Não, você não sai do não lugar. existe. Ficar pensando no passado, Maravilhoso. você fica. Maravilhoso. Ó, e aí, só para compartilhar aqui, que eu achei muito bom isso. A Patrícia está dizendo: o meu gineco, desde os 35 anos, ele me faz pressão, que eu tenho que engravidar logo, porque depois dos 40 nem pensar. Só que eu só arrumei uma pessoa agora com 40. Aí você faz o quê, né? Corta os pulsos. Ué, Gente, como agora é assim? a E sua assim, hora. nem pensar, né? Como não? Nem pensar em engravidar aos 40. Quem as pessoas acham que são para falar isso para as outras pessoas, né? É isso que fica na minha cabeça, porque é o que você falou, o peso de um médico falando isso é muito forte, é diferente da amiga que fala e você fala, ai, você fica com raiva e depois você esquece. O médico não, quando ele fala, parece que ele já te deu uma sentença, É uma né? E é punhalada muito no seu importante. coração. Exatamente, exatamente. Tem que ficar de olho, gente. Bom, A gente tem todas que as medir as perguntas que eu palavras. tinha. Nós, médicos, a gente tem que medir muito as palavras, porque a gente pode transformar a vida de alguém para bom ou para ruim, muito ruim. Então a gente tem que ter, o médico tem que ter Exatamente. no mínimo um pouquinho de empatia. Uhum, exatamente. Ó, tá todo mundo aqui agradecendo pelas palavras. Bom, as perguntas que eu tinha aqui sobre pólipos e miomas a gente esgotou. Acho que a gente tirou muitas dúvidas. Eu tinha notado que tinha chegado. E outra, né, doutora? O diagnóstico, tudo depende do jeito que você vê, né? Você vê um diagnóstico ali, eu acho maravilhoso quando eu encontro um problema. Porque o duro é você estar ali rodando em círculo e não acha nada. E nada acontece e você não acha. Achou o E às diagnóstico? Não é vezes sentença. É só um caminho para você saber o que você tem que fazer. é isso. E na reprodução a gente às vezes tem essa coisa de não saber o diagnóstico. Por que eu não estou engravidando? Eu não sei. O que eu faço? Vou passando. Ah, vamos induzir a ovulação, vamos fazer inseminação, vamos fazer bebê de proveito. Acabou, não vou ficar pedindo 1000 exames. Ai, já tem 7 anos que eu tô rodando e ninguém sabe. Falo, para! Às vezes a gente também não sabe. O médico tem que ser modesto e falar, não sei. O que você quer? Você quer ter um neném? Então vamos atrás desse neném. Exatamente. É isso, Porque gente. a gente tem que ser modesto simplificar, também. né? E os médicos ficam lá, eu quero saber, eu quero fazer. Não tem. Às vezes é além da medicina. Só o Papai do Céu pra saber. Exatamente. Exatamente. E outra, a gente, é o que eu sempre falo. Às vezes você fica tão focado, aí baixa reserva ovariana ruim, óvulo velho, não sei o que, não sei o que. Só que aí, isso a mente, isso a cabeça, você é um ser complexo e tá tudo interligado. O que você pensa, o que você fala, o que você vê, tudo isso vai entrando aí, ó. Vai entrando e vai ficando em você. Então, é se cuidar com esse olhar mais sistêmico, né? Mais amplo mesmo, de que você é uma pessoa integrada, cara. Tem tanta coisa acontecendo aí, né? Então, poxa, Não é um para de se exame que vai culpar, dizer. sabe? Vai tratar. Você falou de Achou uma o coisa muito problema, interessante trata. sobre essa coisa da reserva ovariana. Essa coisa da reserva ovariana, ela é bom e ruim ao mesmo tempo, porque tem muita gente pedindo reserva ovariana em paciente com 30, 32, 35, que nem estão pensando em ter filho, aí vem aquele exame com reserva ruim e fala assim, você vai entrar na menopausa daqui a pouco.
O exame erra, gente. O exame erra muito. Nunca se baseiem num exame, tá? Então, assim, na parte de reprodução, ainda o top master ainda é a nossa idade. Nossa idade é o que fala se vai estar melhor, se não tá melhor. Mas é assim, enquanto você menstrua, você pode engravidar. Essa é a lei. Por quê? Porque tem ovulação. Exatamente. Exatamente. Né? Então, muito cuidado com os exames. Amei nosso papo. Vamos fazer mais lives juntas. Eu adorei toda essa forma como você eu conduz, adoro. Você vê que eu gosto, a leveza, né? a clareza. Dá pra ver nos seus olhos que você ama o que você tá falando. Então, isso faz toda Ai, que bom, a fico diferença, super feliz. gente. De ouvir de você, profissional, assim, eu fico super contente. Não, muito, muito. E é realmente de verdade, porque eu recebo relatos assim, muito tristes, sabe? Então, é o que eu falo, o médico tem que jogar no seu time. Por mais difícil lá na última divisão que esteja o time, mas o médico tem que te levar pra cima, né? Senão vocês dois caem juntos. E Sim, aí, porque senão fecha tudo e vai embora, né? Acabou, não tem o que fazer. Não, gente, é sempre pra frente. E sempre tem. Tem sempre uma alternativa. Às vezes não é a que a gente queria, mas tem. O fim da linha é muito difícil. Ampliar o horizonte. Eu sempre falo disso. Inclusive, só pra gente finalizar a live, teve uma pessoa que escreveu faz uns 10 dias, que foi assistindo as lives, que ela se deu conta de que ser mãe naturalmente, ou até mesmo por FIV, ela não tinha preparo nem físico nem financeiro para FIV, e para o natural ela já tinha chegado no limite. E aí ela se abriu para adoção. Então, assim, vejam, não é que substitui ou que não, mas às vezes esse é um caminho que vai te levar a uma outra escolha que vai ser muito consciente, que talvez você nem tinha pensado nela, né? E é ela que vai trazer o que você deseja, que no fim das contas é ter um filho aí nos seus braços, né? Então, assim, abram a cabeça. Qual é o seu objetivo? Aonde você quer chegar? É ali? Se vai fazer curva, se vai pular morro, se vai por baixo d'água, não sei. A gente vai chegar ali. Exatamente. É isso, gente. Amei o papo, viu? Nossa, ai, que adorei. Bom, também. Foi muito gostoso, adorei. Um beijo grande, doutora. Um beijo grande, meninas. Boa noite, viu? Muito obrigada. É um prazer sempre, meninas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.